E, fechando esta conta, nós vamos ter uma síntese, que na verdade será um meio termo. Repetindo, nós vamos ter uma tese, vamos ter uma antítese e vamos ter uma síntese, que na verdade vai ser o encontro de um meio termo entre estas duas propostas. Então, a dialética de Hegel ela será baseada nesses três elementos: tese, antítese e síntese. Ok? No caminho para o idealismo, o princípio da ideia absoluta, onde a razão é histórica e, portanto, a verdade como resultante de ratio só é possível de ser construída com o tempo. Ok, pessoal? Então, essa ideia de idealismo de Hegel, o idealismo em Hegel, ele vai ser um princípio, na verdade, onde a razão é histórica. A razão ela vai ter um histórico, uma historicidade, e, portanto, a verdade vai resultar deste ratio, ou seja, deste dividendo, e só é possível ser construída com o tempo. Por isso a verdade é histórica, porque ela é construída com o tempo. Somente o tempo, a experimentação, a síntese entre a tese e a antítese, ela poderá legitimar uma ideia, poderá dar razão a uma ideia. E este é um processo histórico, é um processo longo, é um processo científico de dividendos de ideias e posicionamentos. Ok, pessoal? A dialética do senhor e do escravo. Recorte temporal como fator de influência nas relações pessoais. Submeter uma consciência diferente, reconhecer o outro como sujeito e não objeto. Ou seja, pessoal, o que ele está falando aqui da dialética das relações pessoais, certo? Relações pessoais que muitas vezes são frutos de desencontros. O recorte temporal em que ele se passa, ele tem grande influência nisso, porque nós pensamos e agimos de acordo com o recorte temporal em que estamos inseridos. Então, logicamente, ele usa esta analogia do senhor e do escravo para demonstrar como, em um determinado recorte temporal, havia uma disparidade social entre esses dois elementos. Disparidades sociais, na verdade, existem até hoje. Por isso, esta referência é muito atual e muito legítima ainda hoje. Portanto, está embutido no ser humano, de acordo com o pensamento de Hegel, o que, repito, ainda é muito atual, submeter uma consciência diferente, ou seja, seria um aspecto de quase que colonizar o outro, por pensar diferente ou por um pré-julgamento. Reconhecer o outro como sujeito e não como objeto seria um princípio para se levar em consideração e, na verdade, abster o ser humano de um julgamento ou de um pré-posicionamento em relação ao outro. A questão do trabalho e da produção. Esta questão do trabalho e da produção seria o sujeito atuando no meio social e transformando-o. Aqui, novamente, podemos trazer a dialética. Seria aqui um ponto de referência para o homem e sua capacidade de transformação do meio em que vive. Ele tem uma tese, algo vai de contra essa tese, mas ele possui uma síntese para usar o seu trabalho como força motora de produção e de transformação.
Seria aqui a dialética demonstrando como o homem atua e trabalha para transformar objetos, transformar situações e transformar a vida. Capítulo 23, pensamento marxista. Bom, pessoal, nós temos aqui dois apontamentos que são essenciais para que possamos compreender Marx, ok? Lembrando aqui que o pensamento marxista, a filosofia de Marx, é a filosofia que serviu de base para a construção dos modelos do pensamento comunista e do pensamento socialista. Na verdade, o socialismo é apenas a prática do comunismo, o comunismo posto em prática. Mas lembrando que nada disso, os regimes comunista ou socialista, não são obra de Marx, pois Marx não deixou nada pronto. Ele apenas explicou o modelo em que a sociedade vivia. Seu pensamento, sua filosofia, foi usada como base para que se montasse um projeto, ok? Então é interessante aqui a explicação que Marx nos fornece a respeito do que ele considerou, do que ele nomeou de materialismo histórico, que é uma ideologia que vai explicar muito bem a exploração capitalista do proletariado, das massas populares, ok? Pense, por exemplo, quando um trabalhador trabalha numa fábrica, por exemplo, de celulares e ganhe, vamos supor, um salário mínimo para montar celulares. Quando um produto que ele monta chega ao mercado, custa o equivalente a R$ 1.500, entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Só que a sua cota diária de produção é muito mais do que um celular. Se colocarmos isso semanal e mensalmente, veremos que a sua produção exacerba em grande número e não corresponde, na verdade, muitas vezes a 1% do que ele ganha como salário. Ou seja, a sua produção é extremamente exorbitante para o salário que recebe em relação à sua função. Enquanto o industrial, o empresário, arrecada milhões com a sua produção, ele ganha um salário, muitas vezes, o equivalente a um salário mínimo, que está muito abaixo da sua produção. Então, esta seria aí uma boa explicação de Marx do que seria a mais-valia, ok, pessoal? Desculpe aí, troquei o termo, ok? A mais-valia seria essa explicação de Marx para a exploração sofrida pelo proletariado, ok? Em relação à sua produção industrial, ok? O materialismo histórico, na verdade, seria uma forma que Marx encontrou para legitimar a história das classes populares, a história do proletariado, que na verdade, segundo a sua ótica, segundo o seu ponto de vista, é contado a partir da produção industrial, das relações de trabalho, das relações de exploração, ok? Lógico que tudo isso, esta explicação, parte mais especificamente a partir do momento em que acontece a Revolução Industrial e a exploração passa a ser sistêmica do proletariado e das massas populares, da força da mão de obra do proletariado, que na verdade é alienado, é inconsciente de como a sua força de trabalho é a força motriz do capitalismo. Ele se encontra inconsciente
e não sabe o poder que tem, sendo uma engrenagem fundamental para o esquema capitalista, para o mundo moderno industrializado. Por isso, a mais-valia se torna tão legítima. Ainda nos dias de hoje, esse conceito é extremamente atual.